boa No noite. Tchan você se mandou uma foto. Tá muito bonitão. Somos dois, amigo. Boa noite, pessoal. Raíssa, Bia, Gabi, Ana, Rita, Alisson, Sara. Boa noite, galera. Boa noite, prazer em Mari. Conhecê-los. Essa galera boa aí. Boa noite, Aninha, que tá aí também. Encarar a gente nessa noite, né? Chuvosa, soteropolitana. Muito bacana. O pessoal tá entrando devagarzinho aí, Dan. E a gente já começa um pouquinho a tratar, né? A iniciar um pouco da nossa referência. Assim. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui contigo nesse espaço, né? Debatendo duas áreas de conhecimento das quais se coadunam muito, né? Que é a sociologia e a filosofia. E acredito que hoje a gente vai ter assim uma sessão muito bacana de discussão, de debate, né? Como sempre, Alice, aí, uma grande amiga minha, assistente social, uma companheira, né? Muito presente, que me ajudou, inclusive, a debater coisas como o Sistema Único de Saúde. Crescemos juntos lá dentro, né? E minha referência é essa figura fantástica que está aqui, dando essa honra de participar com a gente desse momento, né? Queria agradecer também a Aninha, né, e a todo o corpo técnico do Mendel, que está aí proporcionando para a gente esse momento, né, esse espaço de debate aberto para a galera toda. E vamos que vamos, né, Dan? Com certeza, falando como o Gustavão falou aí para a gente, né, complementando, agradecer a instituição e agradecer a vocês que estão conosco aqui nessa noite. A gente pensou em algo muito tranquilo, que mescle não só a cultura pop, né, aquilo que nos faz interagir com o mundo midiático, com o mundo de HQ, com o mundo do cinema, mas também enxergar dentro desse panorama aquilo que a gente pode complementar, evidentemente, com um acréscimo, como um acréscimo, né, de conteúdo para a vida cotidiana de vocês, naquilo que é prático, de como isso influencia, e, claro, mais especificamente, contemplando tanto a questão do Enem, né, de alguma forma. Mas é muito interativo, é muito leve, a ideia é que vocês possam ter uma aula diferente daquelas que a gente está comumente habituado. Acho que esse é o projeto Interage, né? Acho que é justamente essa proposta desse tipo de aula, e com certeza com o Guga, a gente vai, Guga e a Alice, perdão, a gente vai conseguir aí interagir de uma forma muito bacana. Sintam-se livres para participar, para usar o chat, não precisa esperar necessariamente ao final da aula para fazer perguntas, tá? A gente tem um cronograma que a gente faz, né, Guga? Mas, a depender da interação dos nossos ouvintes, a gente vai seguindo a métrica deles, né? Talvez algum tema seja mais caro assim, a esse momento. Enfim, sintam-se livres e bem à vontade para participar conosco. E assim, Dan, é importante lembrar, né, que a gente está aqui fazendo esse movimento já também para mostrar a vocês a consecução desse processo, né, no curso da gente, né, dentro desse momento aí agora que vai chegar do intensivão. Estamos juntos também com cursos de filosofia e de sociologia. E a ideia é mostrar para vocês, né, fazer uma introdução. Claro, não é uma introdução no sentido didático, porque vocês, obviamente, têm contato com a filosofia, a sociologia, não só do ponto de vista escolar, como o tempo inteiro, né? Mas é justamente mostrar para vocês como a gente pode pensar essa estrutura no seu aspecto mais amplo e que ela tem uma interatividade, né, com aquilo que faz parte do nosso cotidiano e aquilo que faz parte, inclusive, desse campo maior,
do qual, inclusive, né, o Enem faz parte desse processo, ou qualquer outra avaliação de larga escala, né, como perspectiva de entrada na universidade, e inclusive, também um movimento de análise nosso, né? Então, observem, né, que a gente começa essa discussão, e esse título, assim, eu queria agradecer a Ana. A Ana foi quem ajudou muito a formar esse título, quando a gente estava pensando, né, a partir do convite do projeto, para o projeto Interage, e pensando como é que a gente pode, o que a gente pode abordar, que tipo de debate a gente pode trazer, e aí surgiu justamente uma temática que está ligado a campos de escalas diversificadas, né? Então, filosofia e sociologia do cotidiano ao extraordinário. Então, pensar duas palavras que carregam em si conceitos interessantes do ponto de vista da própria construção da sociologia e da filosofia, cotidiano e extraordinário nessa estrutura, né? E nós, quando pensamos em trazer essa dimensão, foi de trazer para vocês alguns elementos conceituais aplicados a algumas análises, né, práticas, digamos assim, que podem, inclusive, servir de referencial, né, para lembrar o nosso querido Luquinhas, de redação, de produção de texto, que está sempre presente também nesse processo, como um importante referencial, não só para a prova de ciências humanas, mas também como referencial elementos conceituais para as produções de texto com temáticas diferenciadas. E aí, para a gente, né, iniciar, a galera está chegando aí aos pouquinhos, eu queria reforçar o que Dan trouxe, fiquem à vontade para interagir, né, o chat e a palavra é sempre de vocês, para vocês e com vocês. Então, a gente precisa desse elemento mesmo, desse processo de debate, sintam-se bastante à vontade, né? Eu queria explicar um pouquinho a escolha dessa imagem, né, que a gente adotou aí nessa primeira lâmina, né? Para além das nossas duas imagens, não tem nada de promoção da imagem da gente, mas para mostrar que esses dois elementos eles estão interconectados, né? O pano de fundo, essa ideia, né, do encaixe é importante. A sociedade, ela é uma estrutura de encaixe que tem em cada peça, né, e é pensado a partir dessas peças, elementos que são variados, das instituições às pessoas. E esses modelos de encaixe, por vezes, têm um encaixe muito bem, né, definido, por outras vezes é preciso lapidar esse encaixe. Em algum momento, as peças não se encaixam corretamente, você precisa partir para um processo de busca, né, de elementos que formem esse movimento, desse encaixe correto. Nem sempre o encaixe correto é o melhor encaixe, e por aí vai. E o box que está do lado esquerdo de vocês, né? A ideia da sociologia e da filosofia sempre parte para a construção do encanto. E não é um encanto no sentido apenas místico, mítico da palavra, embora o encanto aí vai estar presente nas discussões da gente desse processo do extraordinário, mas o sentido de encantar-se como com a ideia da percepção. Sociologia e filosofia, elas são áreas de conhecimento que trabalham de forma muito intensa com a percepção, com os sentidos, com a apreensão e compreensão da realidade. E não teria como ser diferente a gente iniciar essa discussão que envolve o cotidiano e o extraordinário sem passar pelo processo de conceituação do que é cotidiano. Então, a primeira discussão que nós precisamos entender para esse começo de conversa, né, é a compreensão do que é o cotidiano para as ciências humanas, para a sociologia, né, para a filosofia, dentro desse processo. O cotidiano é o ordinário, é o que está ordenadamente construído. É aquilo que é constituído dentro da perspectiva, né, da sociologia por uma corrente de estudos que nós vamos chamar de corrente fenomenológica. A filosofia também traz muito dessa concepção de discussão e entende, né, o cotidiano como a expressão concreta, perceptível daquilo que é constituído socialmente, nos seus símbolos, nas suas estruturas, nas suas concepções, nas suas formações identitárias. Então, é no cotidiano
que vai, de fato, né, aparecer, né, materializar todo o processo de estrutura de vida em sociedade. Obviamente que esses cotidianos, eles não são necessariamente cotidianos homogêneos, e as pessoas apreendem a sua perspectiva cotidiana a partir das experiências. Essas experiências, elas são sempre interligadas. No curso lá de Sociologia, a gente vai ver, por exemplo, que a noção de sociedade e a noção de experiência, ela vai sendo construída a partir dos três teóricos fundamentais, né, iniciais, Durkheim, Marx e o Weber, dentro de concepções diferentes. A gente está trazendo uma perspectiva mais da contemporaneidade, de pensar o cotidiano a partir de um processo de interação. A interação entre o sujeito, aquele que percebe essa experiência, né, e a realidade concreta, material que está ao seu redor. Nesse sentido, portanto, a compreensão da ideia, né, de cotidiano, ela perpassa por essa leitura. Esses dois teóricos, duas figuras extremamente importantes para a fenomenologia e para a sociologia, né, teóricos norte-americanos, o Luckmann e o Berger, eles, ao publicar o livro A Construção Social da Realidade, eles passam a fazer uma dimensão de análise da percepção do concreto, do real, a partir da vida cotidiana. Na visão destes autores, o cotidiano é aquele elemento que proporciona, por assim dizer, permite a compreensão das estruturas da realidade, do ponto de vista das suas relações de poder, das suas relações de construção de identidade, das suas relações de socialização, né? E entende, portanto, que essa ferramenta ela é interessante a partir de um exercício, né, que é um exercício de análise do cotidiano a partir do processo de sua quebra. Então, se o cotidiano é aquilo que necessariamente nós estamos fazendo de maneira ordinária, né, e introjetamos esse processo, né, de forma regular, digamos assim, esse movimento ele está ligado, de certa forma, às estruturas que são constituídas de tal maneira que nós, inclusive, não paramos necessariamente para refletir sobre. E é a partir daí, inclusive, que a nossa proposta de debate, né, Dan, vai ser muito estruturado naquilo que está do extraordinário ao cotidiano. Que, como, por exemplo, o universo, né, fílmico, o universo das revistas em quadrinhos, o universo das HQs. A gente teria um material aí para pelo menos um ano de discussão, se nós pegássemos todas as nossas, né, as nossas análises e as nossas construções, e as construções que a sociologia traz, a partir desse olhar, né? Mas fizemos um recorte especial, tanto eu quanto o Dan, né, e analisamos e buscamos analisar a partir de duas grandes obras, digamos assim, dessa concepção do que a gente entende como extraordinário, essa relação, para trazer os conceitos e para debater tais conceitos a partir da possibilidade de uso deles, tanto para a avaliação, né, como o Enem, como, inclusive, para a produção de texto. E aí, nesse sentido, eu queria reforçar, para que a gente entenda essa discussão, esse emaranhado. Essa imagem ela é muito bacana, porque ela mostra de forma muito objetiva para a gente qual é a concepção que a gente pode pensar de cotidiano. É uma teia, para trazer aí uma metáfora utilizada por um antropólogo chamado Clifford Geertz, que entende a cultura e a sociedade como uma teia dos quais nós tecemos, né, esse processo. Então, pensar o cotidiano dentro da visão, né, fenomenológica, e pensar o cotidiano a partir do que a gente está tentando trazer, é entender que esse emaranhado de coisas, de símbolos, de construções de identidade, né, de referências, de instituições, né, de normatizações, o próprio conceito de ética, as relações de poder, todos esses processos, eles são, ao mesmo tempo, internalizados, reificados e produzidos ordinariamente no nosso cotidiano. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a sociedade brasileira e a construção da cidadania com suas contradições, né, com suas construções,
esse processo se materializa no cotidiano. E é no cotidiano que a gente percebe a organização da estrutura social. Por isso, a importância de pensar esse espaço como um espaço bacana de reflexão. Né? Luckmann e Berger vão trazer a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles, na medida que formam um mundo coerente. E aí, como é que a gente pode pensar, né, essa discussão partindo do cotidiano para chegar ao extraordinário, né? E aí eu queria fazer uma referência para a gente começar o debate, né, das nossas discussões aqui com uma saga, uma construção, né, de filmes e inclusive de cultura, digamos assim, no próprio processo. Estava brincando com o Dan nesse instante aí, falando que eu gosto só um pouquinho, né, de Star Wars. Aí ele até falou, eu estou vendo aí, né, no fundo da sua... aqui no fundo, e aí eu falei, não, isso é de meu filho, né, não é meu, enfim, sempre, enfim, brincadeiras à parte. Eu espero que a galera também tenha a galera aí que esteja assistindo, que curta, né, mas eu queria mostrar para vocês a ideia de cotidiano. Inicialmente, nós vamos discutir alguns conceitos importantes, né, aí a galera dizendo que curte, né, valeu, estamos juntos nesse processo. E assim, dá para a gente estabelecer, a Gabi disse que não gosta, eu vou tentar, Gabi, trazer aqui alguns elementos sociológicos para, de repente, você pensar nessa estrutura como uma forma, né, de interesse, de conhecer mais. Né? E eu queria, primeiro, mostrar para vocês essa cena, né, que é uma cena do episódio 4, que é o primeiro filme, lançado lá em 77, né, Uma Nova Esperança, do qual mostra uma cena cotidiana. Uma cena cotidiana, né, Liz? Uma cena cotidiana dentro do universo extraordinário pensado, né, pelo George Lucas ali nesse processo de construção. Então, essa cena que mostra aí o protagonista, né, que é o Luke Skywalker, olhando o horizonte, né, imaginando uma vida, né, para além dos limites de Tatooine, que é o seu espaço de origem, né, remontando cotidianamente uma construção de lugar social que vai sendo, né, de certa forma, estabelecida e construída a partir dessas regras, né, ordinariamente constituídas. Então, esse processo, né, de pensar a sociedade, por exemplo, no universo de Star Wars, é um processo bem diversificado, onde a gente pode trazer uns debates interessantes, e vamos fazer isso ao longo das nossas aulas, por exemplo, como a construção de poder, das relações de poder, do próprio processo de instituições políticas, da forma como se materializa a ideia de cidadania, né? Todos esses são elementos que estão ligados à sociologia e ao estudo sociológico, que, em última instância, embora estejam no mundo do extraordinário, vão fazer parte do nosso cotidiano. Então, essa imagem, inicialmente, ela é um tanto quanto significativa para a nossa construção, para que a gente pense, né, dentro dessa perspectiva inicial de debate, que, primeiro, pensar o cotidiano é pensar uma estrutura, né, da vida em sociedade que está, né, que perpassa por 3 grandes características que são interativas entre si. A primeira delas é o processo de internalização. Né? A sociedade ela é formada por regras, por normas, por gestos, por processos, por um modelo ético-moral, né? Um modelo dentro de uma sociedade, digamos assim. Aí Dan pode até depois trazer isso aí né, Dan? A gente pode complexificar mais esse processo e, de fato, né, esse movimento, do ponto de vista sociológico, ele molda aquele sujeito. Né? Ele cria uma estrutura de consciência que não é necessariamente uma consciência de determinação, né, uma consciência de determinar a vida em sociedade, mas é uma consciência de interação, né, que molda a nossa percepção de realidade, como mostra a imagem à direita de vocês aí. Cria a lente que nos permite enxergar o mundo. Né? O mundo esse que é complexo, porque quando observamos a imagem à esquerda, perceberemos, por exemplo, aí,
né, nessa construção, nesse debate, nessa estrutura, por exemplo, né, uma diversidade. Diversidade de pessoas, diversidade de sujeitos, diversidade, né, de trajetórias que vão se emaranhar naquele tecido social que a gente estava observando. Esse processo de internalização, ele vai ser apreendido pelo que nós chamamos de objetificação. A objetificação é o processo de construção da linguagem e do comportamento, o que faz, por exemplo, um grupo, né, se comportar dentro de uma determinada instituição social de uma forma e diferente de outra. A gente vai falar um pouco sobre papéis sociais mais para frente, inclusive analisando esse universo de Star Wars e da nossa vida cotidiana, e pensar esse processo a partir desse lugar. Nós somos sujeitos sociais, e como sujeitos sociais, nós temos papéis que exercemos ao longo do processo, né? E esse movimento de internalização vai se externalizar, né, a partir da forma como a gente organiza isso no nosso processo, né, cotidiano, no nosso processo de vida. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, que dentro dessa percepção, ali se colocou aqui, o cotidiano é dinâmico, porque o homem é um ser social que muda a partir da sociedade em que vive. Exatamente. Inclusive, Lice, a gente tem que pensar o seguinte, pensar as estruturas de sociedade não é pensar uma estrutura universal, como se pensava aí no século XVIII, por exemplo, no século XIX, né, dentro de uma perspectiva, dentro da sociologia, dentro de uma perspectiva muito positivista, né, a busca incessante das estruturas mais elementares que determinavam a vida em sociedade. Eu me lembro muito quando a gente estuda, por exemplo, a antropologia estruturalista e vai estudar uma figura extremamente importante para a antropologia chamada Claude Lévi-Strauss, né, que reduz, não sei se o termo, não quero usar esse termo reduz no sentido pejorativo da palavra, mas a busca é de uma estrutura que define cultura. É como se a cultura pudesse ser sempre, assim, à medida em que você vai fazendo o processo de análise, você vai chegar sempre à ideia do que ele chama de dualidade. Totem e tabu, preto e branco, né, na construção das estruturas elementares de uma sociedade. E hoje já se percebe justamente que essa dinâmica ela é um processo de interação, né? E do qual nós trazemos ordinariamente. E percebemos aí o papel, e aí eu queria, né, chamar a Dan para trazer um pouco desse debate, o papel das instituições, particularmente da produção, né, da comunicação, da mídia, nesse processo, né, de estruturação. Por isso, inclusive, que nós pensamos utilizar alguns exemplos ligados a isso, seja no universo Star Wars, seja no universo da DC, né, ou da Marvel, e por aí vai. Elementos nós temos muito para esse processo, dessa perspectiva. Né, Dan? Com certeza, Guga. Vou pegar o trem que você já está aí caminhando, né? Essa questão do cotidiano é muito significativo, porque dentro da própria filosofia e da fenomenologia, quando a gente for estudar no curso intensivo, por exemplo, em filosofia, a gente vai encontrar essa discussão da fenomenologia já no final do curso, né? Já a filosofia contemporânea. E o cotidiano é uma temática muito forte na perspectiva filosófica e sociológica. Elas estão caminhando ali em conjunto, né? Século XIX, século XX, porque existe uma transformação muito rápida da sociedade, e essa transformação muito rápida da sociedade vai incomodar. A gente costuma falar que o pensador nasce dos contextos sociais a quais ele está inserido muitas vezes, e a filosofia caminha dentro desse processo. O cotidiano, para alguns filósofos, é o espaço de acontecimento da existência do próprio sujeito. É onde você se identifica como indivíduo, se identifica com um corpo social também, mas aí no sentido sociológico, né? E também se identifica enquanto no outro, né? Se identifica no outro. Tem um pensador, eu não vou citar ele na aula hoje, quer dizer, não vou falar dele durante a aula hoje, mas vou citá-lo, que é um filósofo alemão chamado Martin Buber. Ele fala muito sobre a discussão do tu e do eu, né? E que como o cotidiano é formado justamente pela interação do outro que me vê e do meu ser que vê o outro. E assim o cotidiano existe e acontece nas nossas vidas. Nessas interações humanas, né?
A gente também identifica a questão do ser existencial no tempo, em um tempo presente. Por exemplo, recentemente, né, aproveitando que a gente está falando de cultura pop, recentemente houve uma discussão muito, eu achei um tanto besta, né? Mas teve gente que se divertiu bastante, para mim, tanto faz, tanto fez, que foi a questão lá da diferença de gerações. Aí tinha os cringe, que é a minha geração, que é a de Guga, né? Veja ali, que é a galera cringe, e a geração Z. E foi uma discussão, assim, que permeou muito essas semanas. Ali, ó, a Ana já lançou aqui que Star Wars é cringe, viu, Guga? Rapaz, aí, você vai deixar? Pior que é, né? Pior que é, né? Ai, ai. Então, assim, Ou melhor, né? como as gerações, elas identificam o período que a gente está vivendo. Assim, eu sou fruto de um tempo, eu sou fruto de um processo de cotidiano, né? E isso molda um tanto do que eu sou. Nas nossas discussões hoje, né, por exemplo, o que Google vai trazer, o que eu vou trazer, a gente vai permear também isso. E é importante que vocês que estão nos ouvindo tenham noção de que o acontecimento filosófico e o acontecimento sociológico, eles têm como pano de fundo a própria estrutura da sociedade ao qual aqueles pensadores estão vivendo, né? O tema que eu pensei, né, juntamente com o Guga para trazer, eu confesso a vocês, galera, eu não sou eu confesso a vocês que eu não sou uma pessoa de leitura de HQ. Minha cultura pop se restringe a filmes e séries, né? Por exemplo, Star Wars. Eu não sou um grande fã de Star Wars. Eu só ia para o cinema ver os filmes porque os meus amigos iam, eu falava, vou também. E gostava de ver as lutas, né? Assim, das poucas coisas que eu gostava de ver. Mas eu vi que, de fato, como o Guga falou, Star Wars chega a ser uma espécie de sociedade à parte dentro do mundo geek, né? Do mundo nerd, do mundo dessa galera, né? Mas, assim, eu, por assistir muito filmes e coisas nesse sentido, eu acabo associando algumas temáticas àquilo que eu tenho estudado, ou de como eu posso notar determinadas influências filosóficas dentro de contextos dessa cultura, né? Dessa cultura pop, desse extraordinário, do cotidiano. É muito notório como sociologia e filosofia fala muito ao seu cotidiano, mas muitas vezes a gente não tem noção de como ela participa desse cotidiano. E quanto mais a gente aprofunda, a gente consegue compreender aquilo que nos cerca, né? Até contextos como uma prova do Enem, do que pode vir a cair, observando o contexto do cotidiano, né, da sociedade vigente, o que é que pode ser tendência ou não. Então, deixa eu espelhar para vocês aqui, espelhar não, né, mostrar para vocês aqui, por onde a gente vai começar. O que é que eu destaquei para a gente? Essa obra que, na verdade, eu conheci através do filme, olha eu, denunciando a minha pessoa novamente, eu não sou uma pessoa de leitura de HQ, já falei isso, né? Que bom que eu antecipei essa situação. Mas The Watchmen, que eu vou falar um pouquinho no contexto daqui a pouco, eu vou pedir licença a vocês para colocar o trailer do filme. E aí eu já embalo a nossa discussão, apresentando também os filósofos no processo. Se vocês me permitem, farei isso agora, para a gente ter aí uma ilustração daqueles que não conhecem a obra, ter uma noção, assim, por alto. É um trailer do filme, né? Não é necessariamente da obra. Tem até uma série que Guga me indicou até, né? Relacionado a Watchmen. Uma série, eu não sei se é da HBO, não sei exatamente, pode depois falar, mas enfim. Vou mostrar o trailer aqui, a gente volta já já. Segura. Tá abrindo aí, viu, gente? Eu vou desaparecer aqui só para mostrar, porque senão trava a minha tela aqui de vocês também. Segura aí.
matter of time, I suppose. Espera que eu acho que eu peguei o sem legenda. Só um segundo. A pessoa chique, né? Vai só no inglês, esquece de colocar a legenda, aí fica complicado. Mas é coisa rápida aqui. Prontinho. Ainda bem, né? Prontinho. Já achei o legendado aqui. Agora estamos familiarizados. Prontinho. O bacana, Dan, é que o Watchmen ele tem uma contextualização, né, que vai fazer muito parte desse debate, né, inclusive muito abordado nas avaliações de larga escala, a coisa da indústria cultural, né, da cultura Perfeito. de massa, é um pedaço assim da produção, né, que embora não necessariamente tenha esse contexto, né, a produção, né, da HQ, não necessariamente, né, mas faz parte de um universo de construção que está muito ligado a essa massificação, né, inclusive do ponto de vista ideológico na construção. Né? Nossa, isso é muito forte, né? Ele trabalha assim um período histórico muito significativo, né? E que é base para discussões muito delicadas ainda hoje. Exato. Posso mostrar o trailer e voltar para a gente... It's a matter of time, I suppose. Watchman, one of us died tonight. Somebody knows why. Somebody knows. I heard he'd been working for the government. Maybe it was a political killing. Maybe someone's picking off costumed heroes. John thinks that there's going to be a nuclear war. What if that's why someone wants us out of the way? So we can't do anything to stop it. An attack on one is an attack on all of us. Watchmen are over. What do you suggest we do about it? Retribution. We can save this world. Why would I save the world I no longer have any stake in? Do it for me. Bom, já deu para ver um pouquinho aí, pelo menos uma parte geral, e a gente volta aqui para a nossa discussão, que o resto é conosco, deixa o vídeo de lado. Gente, o HQ foi escrito na década de 80, tá? E por que eu quero citar o período que ele foi escrito? Porque a década de 80 é um marco em diversos temas da sociedade vigente, influenciando-nos até hoje. A gente está falando de um período de muita discussão ainda sobre Guerra Fria, sobre um possível conflito global, muita conspiração, né? E Watchmen traz esses elementos massificadores, como o Guga falou agora há pouco, né? Que vão influenciar, que vão marcar a sociedade ali da década de 80. Estou falando de Watchmen, mas a gente pode citar muitas outras obras que acompanham esse período, tá? Falando um pouco sobre a obra em si,
A discussão começa no HQ com uma galera chamada de os Minutemen, que são heróis vigilantes, né, que atuaram ali nos anos 40. Importa dizer que a obra Watchmen mescla acontecimentos, eu coloquei mescal ali, mas é mescla, tá, gente? Acontecimentos históricos reais e a ficção, tá? Então você tem acontecimentos verídicos ou questões verídicas que norteiam, né, que figuram ali a obra de The Watchmen. Então a obra associa inclusive a participação de seus membros aos ataques na Segunda Guerra contra o Eixo, como a gente pode citar também a Guerra do Vietnã, né? Alguns de seus membros participam ali da Guerra do Vietnã, levando a vitória até, né, mudando a questão da história aí. Mas temos então aí primeiro essa troupe, né, essa galera que cuida, que são chamados de Minutemen. Falando da filosofia e falando dos anos 40, a primeira pessoa que a gente vai citar dentro da filosofia para nossa discussão é a filósofa judia de origem alemã, né, chamada Hannah Arendt. Confesso a vocês que é uma das minhas filósofas prediletas. Hannah, que foi radicada nos Estados Unidos, ela foi uma crítica do regime que se estabeleceu na Alemanha nazista, né? Ela deixou a Alemanha fugida, né? Melhor repertório de redação, estou vendo ali Gabi comentando. Então, ela foge já ciente da crescente que acontecia na Alemanha nazista, né, do antissemitismo, e ela vai ser radicada posteriormente nos Estados Unidos, onde estabeleceu residência, escreveu, etc. Hannah é uma figura muito importante porque ela está ali no período justamente de uma discussão nas suas obras, em especial, onde ela vai trazer temáticas muito significativas durante todo o século XX, que é a questão do totalitarismo, né? A formação do totalitarismo, quais são as suas raízes, quais são as suas fontes de vida, né? O que é que se estabelece dentro desse processo do século XX e como isso é importante dentro da sua discussão. Eu quero destacar 3 obras dela, em especial, que é A Condição Humana, onde ela vai abordar esse mundo, esse cotidiano, né? Como eu citou mais cedo, esse cotidiano do século XX, desse ser humano do século XX, diante dessas discussões políticas e sociais. Origens do totalitarismo, aí ela cita o antissemitismo, o imperialismo, o totalitarismo. Então, 3 perspectivas aprofundadas nessa obra, que é um marco do século XX, eu recomendo muito a vocês. Além, que é o julgamento de uma das figuras mais, assim, vis do nazismo, que foi o Eichmann, né, que foi preso na Argentina, levado para Israel para ser julgado. E aí a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco sobre a questão ética desse processo, né? Eu não sei se alguém ia falar, se foi Guga, ia complementar alguma coisa. Não, eu só queria falar ainda, mas só para não te atropelar, né, para você seguir a linha de raciocínio, só chamar a atenção inicialmente do que você trouxe de importante do ponto de vista do contexto histórico, né, desse processo, e dentro da sociologia, inclusive, alguns estudos bacanas que vão analisar, por exemplo, a construção da figura, né, digamos assim, do herói na perspectiva dos quadrinhos, enquanto uma metáfora mesmo de uso dessa polarização, dessa bipolaridade da Guerra Fria. Alguns autores chegam a dizer que esse perfil de herói, digamos assim, né, seja de herói, de anti-herói, porque aí já está em Watchmen, já é uma outra discussão, mas que é constituído, ela está muito ligada a uma projeção dessa construção do capitalismo, né? Tem autores que falam, olha, esse conceito de herói, que é diferente do herói, né, romano, grego, por exemplo, né, na constituição da estrutura, está muito ligado a esse processo. E, de certa forma, é uma consequência do processo desse período, né, entre guerras, Primeira Guerra Mundial, né, entre guerra, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Né? O primeiro inimigo, digamos assim, do Capitão América foi o Caveira Vermelha. Né? Os Vietcong sequestraram Tony Stark.
né, para poder construir essa ideia. Então, essa linha é muito bem trazida por você. Esse contexto é um contexto muito importante de produção dessas narrativas, né, que vão se constituir como reflexões de normativas no imaginário da gente, que eu digo nós aqui, né, do mundo ocidental. Sim. Sem sombra de dúvidas, quando você pega, por exemplo, o próprio caso de Watchmen, você citou a perspectiva do herói grego-romano, né? Um herói de valores, de virtudes e afins. Em Watchmen, você encontra indivíduos que não são necessariamente movidos por valores altruístas no geral, né? Não todos eles. A gente vai ver algumas personagens aqui do próprio Watchmen que não tem esse quesito moral, né, específico, bem cara assim de super-homem e tal, não é bem isso. Até porque, por exemplo, os Minutemen, ou a própria galera do Watchmen, eles não têm poderes, com exceção do Dr. Manhattan, né? Então, só para a gente contextualizar, entendendo um pouco qual é esse primeiro filósofo, a primeira filósofa que a gente vai citar daqui a pouco, né, para afinar um pouquinho as ideias e correlacionar com a obra Hannah Arendt. Né? Já falei que ela está ali pautada nas discussões políticas, sociais do século XX, por ter experimentado a perseguição nazista, que não só perseguiu ela, mas dizimou sua própria gente, e também a ascensão do totalitarismo stalinista, né? Logo em seguida, e outras nuances que acontecem no século XX, ela é uma figura extremamente importante e atual para as nossas discussões, né? A gente tem visto, inclusive, gente, nessa última década, de como narrativas, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, elas se repetem e elas têm caricaturas que são notórias se a gente observa o que esses pensadores já nos trouxeram, né? Dr. Manhattan, Gustavo colocou aqui a alusão direta à questão nuclear. Sim, perfeito. Ele nasce, né? O Dr. Manhattan, ele nasce disso. Nasce de um acidente nuclear, né? Vou falar dele já já. De volta ao Watchmen, a narrativa da história entre a ficção e a realidade mostra a dissolução dos Minutemen e o surgimento de novos heróis inspirados neles décadas mais tarde, né? Então você tem uma dissolução dos Minutemen, e aí você tem o nascimento de novos heróis inspirados nesses, com exceção de ou melhor, com exceção de um desses do Minutemen, que vão ser que será contratado pelo governo norte-americano. O Urias perguntou aqui, não que eu saiba, viu, Urias? Não que eu saiba. Não sei se você prefere que eu chame de Urias ou Cialan, né? Você que diz aí. No Prime, ó. Ó, Raíssa colocou. No Prime. Galera tá... penada. Penada. Muito bom mesmo. Aí o que acontece, galera? Na Guerra do Vietnã, duas figuras são contratadas pelo governo americano. Um é o comediante, né? Todos os personagens, eles têm sua importância, mas eu vou destacar 4 deles apenas, tá? O primeiro é o comediante, que ele é o que, digamos assim, é o pontapé inicial para todo o desmembramento ali da discussão dentro de Watchmen. Qual é a característica desse personagem? Ele é imoral, ele é um sociopata, é um vigilante, né? Tem um histórico de atos terríveis. Seu assassinato faz com que os eventos de Watchmen se desenrolem. Ele é conhecido por seu senso de humor, sua visão distorcida do mundo e seu distintivo sorridente. É interessante destacar que, em um diálogo posterior, Rorschach, que é um indivíduo que eu vou falar daqui a pouco, ele nota que o comediante compreendeu que a sociedade se tornara... Guga começou a aula falando sobre a importância do cotidiano na sociedade, ou o que é cotidiano na sociedade, como isso influencia. Para o comediante, isso tem uma marca relevante, porque, segundo as narrativas da própria obra, né, Rorschach vai trazer isso posteriormente, o comediante ele vivia dessa forma porque foi a maneira que ele decidiu encarar a hipocrisia da vida social, né? Ele é contratado pelo governo americano para lutar na Guerra do Vietnã. Ele
E o outro personagem que eu vou falar já já, né, que é o Dr. Manhattan. Mas antes de chegar ao Dr. Manhattan, eu quero citar esse outro indivíduo que é o Rorschach. Diferentemente do comediante, Rorschach, ele tem um senso de justiça a ser aplicado, né? O personagem, ele usa uma máscara, é uma máscara que ela é atribuída àqueles testes psicológicos, né? Eu esqueci o nome, é o teste de Rorschach. Isso, é o teste de Rorschach. É o teste, exatamente, que dá o nome ao próprio personagem. Então, ele usa a máscara, né? Ele usa a violência para combater a violência. É o primeiro a suspeitar de alguma conspiração. Apesar de parecer brutal, Rorschach buscava combater o mal a todo custo. Ele é o único a discordar dos planos descobertos e aceitos durante a trama pelos outros vigilantes. Esses novos heróis, como Rorschach, eles são chamados de vigilantes. Aí acontece um paranauê intrigante na obra, que esses heróis, eles, depois da Guerra do Vietnã e de algumas discussões, eles deixam de ser bem vistos, né, e passam a ser escória da sociedade, passam a ser marginalizados, né? Voltando a um outro personagem, esse é crucial, é o único que tem poderes de fato, que é o Dr. Manhattan. Após sofrer um acidente em um laboratório, como o Guga falou, a questão da discussão da guerra nuclear, né, tá ali muito presente, ainda mais na década de 80, que é quando é escrita a obra, um temor global, né, da iminência do último badalar dos tempos com a guerra nuclear. Então, se torna uma arma mortal nas mãos do governo americano. É o comediante e Dr. Manhattan que lutam no Vietnã. Nessa guerra ele vence. Interessante que a obra diz que o presidente, que é o... Como é mesmo o nome do presidente, meu Deus? Me fugiu agora da cabeça. Mas eles usam o nome do presidente americano mesmo. Ele é eleito 3 vezes, né? Coisa que não acontece na Nixon, realidade. Né? Nixon, isso, exatamente, Nixon. Ele é eleito 3 vezes, né? É um problema ali na discussão do livro até e tudo. Então, por obra de uma conspiração, ele se torna vítima, olha só, ele se torna vítima de notas falsas de que sua presença causaria câncer aos seres humanos, ficando então exilado algum tempo em Marte. Quero que vocês notem aqui uma outra discussão que a gente vai ter, que é a questão do discurso e de como ele é importante para o medo, para a manutenção do poder, coisas que Hannah Arendt já traz, entre outros pontos. E a outra figura que eu quero destacar aqui é Ozymandias, que é o indivíduo, assim, é considerado o homem mais inteligente da Terra, né? Ele estava por trás da conspiração contra o Dr. Manhattan, e ele é tema central da obra, porque ele acreditava que o mundo estava condenado à guerra. Então ele cria um discurso, porque na visão dele, na visão de Ozymandias, a humanidade só estaria safa de uma guerra que aniquilaria a própria humanidade se ela encontrasse um inimigo comum que os unificasse. A construção de um inimigo, de uma entidade, de um indivíduo, de um grupo, como aquele a ser tido como inimigo, a ser combatido, traria a união aos seres humanos. Tá? Se ligue. Rorschach tem um pouco de pastiche, tipo Coringa. Aqui. Olha os destaques aí, associações, né? Aquela discussão final do filme Coringa também é bem legal. Mas vamos lá. Para falar de discurso, eu pensei então em trazer para a gente o pensador Jürgen Habermas, também alemão. Ele afirma que para que uma norma seja válida, ele é vivo ainda, tá, gente? Ela deve partir de um diálogo entre diferentes partes que apresentem diferentes argumentos. Portanto, o discurso tem grande importância para a democracia e a legislação democrática. A preocupação de Habermas é como o discurso, quando bem arquitetado, bem no sentido de ser bem estruturado, assim, né? Mas de forma maligna, pode representar um perigo à democracia, um perigo à liberdade. E aí a gente volta de novo à discussão do totalitarismo, do enfraquecimento da democracia e afins. Guga, quer complementar alguma coisa? Citando aqui algumas obras de Habermas, tá? Você Não, tem tranquilo. Já Beleza. aí.
Eu gostei só um minutinho. Vai lá. Permitiu? Não, é que a Thay trouxe uma discussão bacana, né? Falando do pastiche, né? Que é essa ideia de uma... E que tem sido feito muito nos últimos tempos, Coringa como de uma obra caricata, uma imitação de uma outra obra nesse sentido. Eu até coloquei no chat que não era no sentido de ser uma obra grosseira, talvez um pastiche no sentido de algo, né, imitando a própria, não sei se Thay pensou dessa forma, ela pode falar ou colocar no chat depois, mas dentro do personagem do Rorschach mesmo, né, enquanto uma construção, ele é a própria personificação do teste, né, e do teste de Rorschach, né, na sua, tanto que eu acho, inclusive, que dentro desses personagens, ele é o que tem mais, ele é mais complexo, né? Muita gente até traz mais a ideia do Manhattan em função da questão existencial, Rorschach é chave. mas o Rorschach, ele é a chave da análise do processo, né? Inclusive nesse sentido. No filme tem um discurso de Rorschach que é absurdo de coisas a gente extrair e discutir. Assim, você para... Rapaz, isso aqui dá uma discussão sociológica, filosófica absurda. Então, assim, é uma obra muito rica nesse sentido, né? E complementando isso que o Guia está falando, quando você pensa em até o que Thaís também trouxe, né? Quando você pensa personagens como o Coringa, como o Rorschach, que aparentemente lembram até figuras como anti-herói. Quer dizer, o Coringa, de fato, é uma contradição do que é herói, né? Mas, assim, Rorschach, ele é até, em alguns momentos, um anti-herói. Ele se permite se transformar, né, e adaptar o seu diálogo dentro desse processo, né? Então, assim, aquilo que Ozymandias propunha, enquanto os outros em algum momento vão concordar, Rorschach fica alerta ao Paranauê, né? Ele fala, rapaz, tem alguma coisa estranha nisso aí que não parece coerente, não, né? E quantas vezes a gente consegue notar discursos, né, parecidos na nossa sociedade, desde o século XX até os nossos dias. Citando algumas obras de Habermas, tem aqui a estrutura da transformação da esfera pública, tem a filosofia, o discurso filosófico da modernidade e também a teoria da ação comunicativa, né? São bases da teoria de Habermas, né, que vocês podem posteriormente também estudar. Quais são as 3 esferas de discussão que a gente vai trazer aqui, né? Guga, eu, dentro dessa discussão de Watchmen, também posteriormente o Guga trazendo o cotidiano e afins em Star Wars, é o poder, o discurso e a ética. Galera, pergunta, são 3 temas que podem cair no Enem com tranquilidade ou eu estou viajando na maionese? A gente viajou na maionese, coloca esses temas aí. Existe uma associação de questões, de discussões, de temáticas de redação, né? A gente pensou em tema, né, dentro desse mundo biopoder, né? Biopoder é uma discussão bem atual, né? Bem atual. Mas vai depender falar um muito. pouquinho mais para frente. Então, o poder, o discurso e a ética, eles estão de alguma forma até entrelaçados. Vejamos um pouco essa discussão, galera. O poder, ele tem 3 camadas, né? Eu coloquei, então, o poder como 3 camadas de discussão. O poder político, o poder heróico e o poder vilânico. Em muitos momentos, a depender do discurso, em ações, o poder político ele pode ser heróico ou vilânico. Mas fora da esfera política, existe também a discussão do heróico e do vilânico. Note que mesmo fora dos quadrinhos, fora dos cinemas, a gente procura e a gente se admira de ações valorosas, benévolas, e a gente tem repulsa do que é vilânico. O que vai entrar na discussão do poder aí é quem detém o poder na política, por exemplo, pode, na construção do seu poder, ser o herói ou ser o vilão. Né? Olha aí,
Já estão citando Foucault ali, né? Muito bem. Foucault, um filósofo importantíssimo para falar sobre temas como esse também, né? Então, dentro dessa discussão, a gente tem alguns paralelos para pensar. Olha o Nixon aí, bem caricatural na obra Watchmen. Os poderes políticos em Watchmen são tema central do enredo, não só como pano de fundo, mas para o próprio desdobramento dos dilemas, debates e controvérsias que impõem suas vontades sobre o mundo em uma disputa de força que pode, inclusive, comprometer a sobrevivência humana. Tão agarrados a essas questões, não cuidam da própria sociedade, que se deteriora gradativamente. Então, é uma coisa muito significativa. Enquanto Ozymandias acreditava que precisávamos de um inimigo comum para não haver o conflito, figuras como Rorschach enxergava que a sociedade estava doente e que o problema é que os políticos não cuidavam da sociedade doente, mas estavam preocupados com seus próprios conflitos, com suas próprias guerras, né? E isso era um problema a ser solucionado e que não encontra uma solução propriamente dita ali no... Não, pô, foi mal, Guga. Mas não se preocupe, não. Tô brincando. Até citar spoiler, né, de uma obra antiga, assim, é complicado. O poder heróico, desde os antigos Minutemen, né, até os atuais vigilantes, os heróis não são pessoas dotadas de superpoderes, com exceção de Dr. Manhattan. Esses heróis têm um desejo equivalente a muitos dos que estamos habituados, combater vilões. Porém, em Watchmen, esse contexto ganha a própria conjuntura da sociedade, isto é, porque a sociedade é má, ela corrompe tudo que toca, o que torna a luta e o combate aos vilões algo além do indivíduo ou grupo, mas a própria estrutura social. Eu estava conversando com uns amigos recentemente, só citando um paralelo, quem vai fazer direito aí provavelmente vai discutir isso. A gente segue uma legislação penal e que muitas vezes a gente acha que o não cumprimento dessa legislação, que determinadas ações das forças políticas, policiais, né, do Estado, são plausíveis de serem feitas porque é uma espécie de justiça imediata, mas que foge do que o Código Penal pede. E aí a gente entra no dilema. O problema é como mudar essa lei e não alterar a lei sem um consenso da sociedade, da Constituição, etc., né? É uma discussão muito presente dentro de Watchmen. O indivíduo heróico ali, ele é alguém que quer cumprir um papel que o Estado não está cumprindo propriamente, né? No caso, não está cumprindo, não está trazendo. Então, lidando com a própria vilanidade da sociedade, você tem um dilema muito grande, né? Tem um link como vigiar bastante... aqui, ó, está se comentando sobre Vigiar e Punir de Foucault, né? Para quem não conhece, é uma obra fantástica, né? Muito significativa, e que fala das estruturas de poder, Isso. Né? Micropoderes, tá? Das estruturas de poder na sociedade. Pode falar, Guga, perdão. Não, só complementando o Dan, que você está colocando e que Itai trouxe aí, principalmente, né, quando a gente está pensando, né, essas estruturas de poder a partir do vigiar e punir, uma coisa importante a ser pensada é a questão que tem a ver com o cotidiano, inclusive. A gente partiu de cotidiano, foi para extraordinário, a gente está analisando obras e a gente percebe que é uma interlocução, né? Porque o grande objetivo, né, da discussão Foucaultiana, quando ele traz a ideia do micropoder, o conceito de poder ele é fantástico, né? Poder não se tem, poder se exerce. Essa é a primeira máxima que eu acho muito interessante dentro desse processo. E a prerrogativa desse exercício de poder, ela está sempre associada à questão da vigilância e da normatização, né? A vigilância constante, sentir-se vigiado, né, e a normatização do corpo, ou dos corpos, né? Então, o século XIX inicia esse movimento utilizando bastante as instituições. O século XXI hoje usa uma outra estrutura, né, do panóptico para trazer aquele pensamento do Bentham que Foucault traz muito bem, né? Outro processo de sorria, você está sendo filmado,
a câmera está sendo, né, colocada. Aí você, em todo lugar que você observa, seu celular, seu relógio, hoje em dia, né, o smartwatch, E aí, traz Guga, essa perspectiva. você citando isso me fez lembrar como um dos dilemas que a União Europeia tem discutido, e até uma crítica em relação a países mais controladores da sua sociedade, né, como a China, é a segurança que se quer ao vigiar a sua sociedade, infringindo o direito à liberdade do indivíduo de não autorizar essa investida do Estado, né? E aí, já entrando em outra figura, né? Bauman vai falar, né, que quanto mais liberdade, menos segurança, quanto mais segurança, menos liberdade. E a gente entra em vários dilemas aí que são possíveis dentro dessa discussão, tanto Foucaultiana, quanto aqui em Arendt, quanto em Habermas, e em Watchman, né? Como a gente está conseguindo fazer esse paralelo. Porque a sociedade, e aí entra uma questão de discussão muito significativa, né? O poder do Estado, pelo Estado ter o poder a exercer, o poder legal a exercer, ele precisa ser o primeiro a cumprir o papel desse exercer dentro da sociedade, né? E quando ele não cumpre isso, e a sociedade passa a agir conforme o seu bel prazer, e o Watchman traz essa discussão, ela vira um problema grave a ser solucionado, e muitas vezes sem solução, né? Levando a conflitos inimagináveis, que é o que percorre durante a obra The Watchmen. Sobre o poder heróico, né? A gente tem duas figuras aí, eu vou citar o próprio Rorschach e o comediante, se bem que o comediante, apesar dos seus pesares, ele tem um lado que a gente pode questionar absurdamente, mas em Watchmen, né, ele é tido como herói, e tenta combater esse mal, né? Já o vilânico, olha que interessante, o poder vilânico em Watchmen é alguém que quer trazer, na verdade, uma solução de fim dos conflitos globais. É um salvador da pátria, né? Como já dito anteriormente, a sociedade está doente e se tornou doentia. Para além dessa questão local, o grande arquiteto da trama, Ozymandias, busca findar uma possível calamidade global, isto é, conflitos nucleares que destruirão a humanidade. Sua ação redentora busca um mal comum, algo que une o mundo, ou seja, um inimigo da humanidade. Ele não mede esforços em propagandas, em eliminar que o impeça para chegar a esse fim determinado. Ele usa dos artifícios necessários. Olha, a Alice colocou aqui, porque a instituição representa o Estado e muita gente perdeu a referência das instituições. Com certeza. Com certeza. O enfraquecimento institucional, e aí depois o Guga pode reforçar com Durkheim, né? A anomia dentro das instituições, isso vai ser um problemão, né? Vai ser um conflitante absurdo. O vilanismo de Ozymandias lembra muito figuras como Thanos, né? Que trazem uma aparente solução pacificadora, mas a um custo muito alto. Né? No caso do Ozymandias, lembra muito o que Hannah Arendt vem discutir, né? Que é a questão do poder do totalitarismo enquanto propaganda da criação de um inimigo comum. Quando o discurso e a ética, né, estão ali na discussão do conflito, entram em conflito em si. O discurso é parte do engajamento em Watchmen. Guga, se eu estiver demorando muito, me avise, viu? Que eu já estou terminando, eu acho, aqui, a minha partezinha. Pode ficar tranquilo. Eu estou aqui respondendo também aqui no chat a Massa. Porque eu vou tratar sobre isso daqui a pouco, não com o Durkheim, mas com o Max Weber, né? Weber Perfeito. tem uma concepção bacana que a gente vai pensar essa questão do poder nesse sentido. Perfeito. Vou adiantar um pouquinho aqui para a gente ter mais tempo também aí. O discurso é a parte do engajamento em Watchmen. Sejam pelos políticos, sejam os heróis, ou mesmo o vilão. Portanto, é importante notar como o discurso e a propaganda são fundamentais no desenrolar da história. O que nos leva a uma outra coisa notória: as diferentes perspectivas éticas.
ética dos fins e ética dos meios. Uma dicotomia que leva à ruptura, ainda que dentro dos corpos heróicos, né? Do corpo heróico, melhor dizendo ali, tá, gente? Do corpo heróico. Gustavo colocou aqui no chat. As instituições estão passando por uma reconfiguração, mas embora haja enfraquecimento, a autorização e o monopólio do poder. Guga colocou ali pra gente. Perfeito, Guga. Obrigado. Olha só, galera. Harmonizando as ideias de Watchmen e a filosofia. Hannah Arendt, em sua obra, traz um destaque, questões que tocam discussões já apresentadas sobre Watchmen. Sobre as origens do totalitarismo, existem dois sistemas que ela destaca, o nazismo e o stalinismo. Em 3 etapas ou ensaios, ela desenvolve sua tese. Thaís colocou aqui, acho que quando vem o discurso de ética em conflito, que entra aí o anti-herói. Perfeito. Perfeito. Porque, a depender do discurso, ou de qual discurso você compre, um passa a ser herói e o outro passa a ser um anti-herói. Ou um ganha a cara do vilão. Quem nunca... Eu vou lembrar que quando era guri, que todo mundo torcia pro Goku e eu torcia pro Vegeta. Sim, eu torcia pro Vegeta. Não é que eu não gostasse de Goku, mas, enfim, vai do discurso, né? Vai de quem compra, de quem convence mais. Eu dei um exemplo muito bobo, eu sei, mas, enfim. Voltando a um exemplo mais concludente, assim, mais importante, mais digno, a gente tem a figura de Hannah Arendt aqui, né? Gabi nem sabe que é. De boa, tranquila, fique tranquila. É coisa de gente... Ó, Loki ali, a galera que torce por Loki. A galera que gosta dos supostos vilões, né? Tô ligado. Então, a galera que... Teve gente que torceu por Thanos, ou não teve? Tô mentindo? Teve gente que torceu por Thanos. Em La Casa de Papel, aqui, ó, citando, as pessoas torcem pelos bandidos. A galera de The Vampire Diaries, né? Tem uns que torcem por Demon, tem outros que torcem por Stefan, tem outros que vão torcer pelos originais, e aí vai. A galera da cultura pop aí vai pra dentro, né? Aí, ó, a galera manja muito os Paranauê. O pessoal que torce pelos bandidos lá em A Casa de Papel, bem citado. Thanos, o melhor vilão da história, e vai. Olha só o que ela vai citar, galera. Em uma abordagem sobre os poderes, Hannah, ela destaca como o modelo totalitário ganha corpo, força e assume o protagonismo, tal como eleger um inimigo geral da nação que unifique pelo terror e que esse inimigo precisaria ser combatido ou seria o fim daquela sociedade de civilização. O totalitarismo vai além do orgulho e da honra. Rapaz, observe esse discurso. Olha a narrativa, por exemplo, nazista. Eles criam um inimigo comum, eles ascendem ao poder democraticamente, eles ganham no discurso, criando um inimigo comum. A criação desse inimigo comum unifica, entre aspas, o povo. Eles eliminam as forças opositoras, investem em propaganda e a sua ascensão é feita. Pra vocês terem noção, isso é tão sério que em 1938, o garoto, ou a persona do ano, né, da Time, da revista Time, foi Adolf Hitler. Né? O exemplo, a grande figura do mundo na época ali, e aí depois vem o Paranauê todo, que a gente descobre. Além do nazismo, do stalinismo, a gente consegue ver essa abordagem hoje da investida de uma construção de um inimigo comum que precisa ser combatido a qualquer custo, isto é, custe o que custar, de qualquer meio ético, né, a ser utilizado, ou de desvirtuamento ético desse processo, né? O Guga colocou aqui um dado importante, né? O papel da indústria cultural na produção e internalização dos símbolos e discursos. Exatamente. Não sei se eles sabem, mas é capaz de vocês saberem. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney produziu muitas animações para criar dentro do imaginário
norte-americano, né, estadunidense, a figura do nazismo como o grande mal a ser combatido, e posteriormente do comunismo. Ainda hoje a gente vivencia isso, né? O comunismo como o grande mal do universo. E aí lá na Rússia, na União Soviética, né, o capitalismo é o grande mal a ser combatido. E a todo tempo a gente procura um inimigo comum. Às vezes esse inimigo de fato existe. Pode falar. Me permita, Dan. Paula colocou exatamente Rock Balboa. Rock 4 é um filme emblemático nesse sentido. E assim, essa construção da oposição, ela pensando numa perspectiva mais ampla, né, como você bem trouxe, ou seja, em um determinado momento você tem o nazismo, depois, né, o comunismo, depois o Oriente Médio, o terrorismo do Oriente Médio, né, que a gente vai chamar dessa grande oposição que a indústria cultural trabalha muito, a ideia do Ocidente versus Oriente, né, e o Ocidente se constitui, do ponto de vista identitário, nessa oposição em relação ao que é, né, não cristão, não capitalista nesse debate, né? E isso é muito explorado na estrutura, na própria estrutura mesmo do discurso da indústria cultural, né? Eu sei que vocês já conhecem, inclusive, muito, o Dan também vai trabalhar, a gente vai trabalhar muito isso, inclusive, em algum momento nas aulas da sociologia. Eu vou trazer só uma figura na minha parte, que é o de Borde, né, que fala da sociedade do espetáculo, essa produção de imagem nesse sentido, né, mas de fato, né, e essa construção é para gerar, olha, o Davi traz uma coisa bacana ali, né, a construção do medo e a construção da necessidade de sentir-se parte desse projeto, né. Obrigado, Guga. Gabi comentando. Eu vou agora trazer uma crítica aqui a Gabi, porque eu acho que Velozes e Furiosos, sensacional. Eu adorei esse último, porque trouxe mais mentira ainda. Eu gosto da proposta de Velozes e Furiosos, porque ele promete ser um filme de cuiudas, de muita mentira, e ele cumpre esse papel. E ele, sendo honesto nessa mentira, me deixa feliz. Então, eu gostei muito desse último. As associações aqui de Davi, muito interessante. Eu acho que você já deu minha resposta, Davi. E o Urias trouxe também ali a questão do Caveira Vermelha, né? Lá, exatamente, a discussão perfeita. Perfeito. Então, vocês já estão aí explorando diversos cantos de discussão que tem a ver com isso, né? Na vida real, também. Como foi citado por Davi a questão de Bismarck, né? Em alguns casos, galera, de fato existe um inimigo real. Por exemplo, vamos pensar que pandemia, coronavírus, é um inimigo real, é algo que faz mal. Mas em outros casos, o inimigo ele é produzido. Vou dar uma dica para vocês de filme, que é um dos mais preciosos que eu tenho. Não é da cultura pop. É um filme dos anos 2000 chamado A Vila. É um filme fantástico que mostra como o inimigo, ou medo em si, é produzido para o controle social. Guga, se você não assistiu ainda, recomendo assim fortemente. Já filme, assistiu, né? Sociológico. Gabi pergunta se tem na Netflix. É isso, eu não sei se tem algum streaming, porque eu tenho ele em DVD. Eu comprei na época, de tão apaixonado que eu fiquei pelo filme. Né? Mas é literalmente a construção de uma sociedade que é controlada pelo medo. Ela vive em harmonia? Vive. Mas é tudo pautado em um medo. Eu não vou falar mais coisas, porque aí vai ser spoiler de fato. Né? Para caminhar aqui para o nome do filme, A Vila. Simples assim, A Vila. Exatamente. É um filme dos anos 2000. É com o Joaquim Fênix, ele participa do filme, para quem gosta do ator. Ele não é necessariamente principal, mas ele participa do filme. Bom, para a gente ir finalizando aqui, quando Habermas explica, né? Quanto a Habermas explicitamos a importância de seu trabalho quanto à comunicação. Uma de suas teses, desculpa aí os erros de português, gente, de concordância. Uma de suas teses, a ação comunicativa, ele trata da episteme, da racionalidade que opera na sociedade, ou seja, da racionalidade que opera
né, o modus operandi da racionalidade dentro da sociedade. Ele é contrário a uma ideia de padronização da razão. Ou seja, a razão comunicativa é um contraponto a essa padronização e tem como base a linguagem, a principal ferramenta social. Para tal, nas teses de Habermas, podemos destacar a esfera pública, sendo ela o espaço onde atores públicos e privados discutem, formando uma opinião pública, agindo com força, como força da sociedade civil que tende a influência, né, ou pressionar os governos aos anseios da sociedade. Deixa eu dizer uma coisa significativa disso aqui. O que Habermas está dizendo é que a linguagem é um meio comum, seja unificando público e privado. E que a padronização, isso aconteceu muito ao longo da história, da ideia de uma padronização helênica. No mundo grego seria a ser seguido, o mundo romano seria a ser seguido, o modelo cristão medieval deveria ser o seguido, o período civilizatório, entre aspas, ali do século XVIII, com a França como um grande baluarte desse processo do que é civilização, etc., também é uma padronização. No século XX, né, o imperialismo norte-americano é uma padronização. E dentro do discurso político isso é muito perigoso, porque, por exemplo, nem toda a sociedade vai vivenciar e experimentar as perspectivas políticas de maneira homogênea, porque são de sociedades diferentes, têm culturas diferentes, têm estruturas sociais diferentes, e elas não podem ser forçadas a mudar da noite para o dia. É um acontecimento processual, né? E o Habermas, ele traz essa discussão muito significativa. Já caminhando para o fim, nós chegamos à ética aqui, né? Que é... Qual foi? Ah, sim, eu estava olhando o chat aqui. Então, quanto à ética, para Hannah, a ética pode ser discutida a partir da ideia de banalidade do mal. E aí, galera, a gente entra na discussão fantástica que tem lá na obra de Eichmann em Jerusalém. Observe o que seria, resumidamente, a banalidade do mal. É um fenômeno da recusa do caráter humano do homem, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seus atos. O homem deixa de pensar em suas ações porque ele está apenas cumprindo ordens. Vou dizer de novo. O homem deixa de refletir as suas ações porque ele está supostamente apenas seguindo uma tendência ou cumprindo ordens. Banalidade do caos. Ela cita isso no caso de Eichmann, que nega ter feito algum crime porque ele estava apenas cumprindo ordens em matar vários judeus na câmara de gás. Ou a gente pode pensar hoje, quando policiais atingem manifestantes, vamos pensar assim, ou outros grupos, que estão apenas cumprindo ordens, quando há o exagero, extrapolar dessas ordens também. Ou quando um político justifica ações e medidas graves em nome de uma ordem social. Né? E nós, no nosso cotidiano também. E na ética do discurso de Habermas, ele acrescenta, né? Ele fica conhecida a sua sugestão de que a racionalidade e a argumentação deveriam guiar os seres humanos no processo de decisão daquilo que faz sentido e daquilo que aceitam como correto em suas vidas. Ou seja, para Habermas, a razão e a argumentação deveriam ser a pauta. Por isso que ele é um grande defensor da democracia, porque a democracia permite o plural e a pluralidade da discussão. Né? Isso é Habermas. Na discussão de Watchmen, a gente pôde ver agora um tanto dessa perspectiva de Hannah, quanto de Habermas, como vocês acrescentaram Foucault, Bauman, Guga trouxe informações, e a gente avança agora para pensar um pouco sociologicamente também a partir de Star Wars. Né? Vou aqui tirar meu slidezinho e passar para a Guga. Vamos. E muito interessante, Dan, como você, ao trazer, né, esse debate, vai suscitando, né, a galera debatendo aí uma série de outras correlações. Eduardo, né, trouxe um sociólogo muito bacana, que é o George Simmel,
para falar um pouco dessa internalização, né, que você trouxe em Hannah. E Simmel é um cara muito... Tá aí, já deu uma risada. Tá bom, obrigado. Muito interessante, assim, na discussão, porque Simmel, ele é interacionista, né, em grande parte da sua produção, e eu vou... de certa forma, eu vou iniciar a minha exposição, assim, retomando esse debate, partindo do universo de Star Wars, mas... Guga, diga. Eu vou te defender agora, Guga, porque, apesar de não ser um grande fã de Star Wars, eu sei que dentro da obra existem discussões muito significativas sobre política, república, totalitarismo, imperialismo, né? Cultura, papéis sociais e uma série de outras questões aí relacionadas a isso, né? Mas eu queria, né, trazer essa discussão, na verdade, para a gente seguir, né, nesse processo. Dois conceitos são muito interessantes quando estão atrelados a essa construção do cotidiano, e que quando Dan, né, traz essa relação em Watchmen, na construção da relação de poder, né, da tipologia de poder, digamos assim, como a Arendt também entende esse processo. Eu volto, né, nós somos ao extraordinário, eu estou voltando, indo e voltando no processo mais pragmático até da sociologia nesse sentido, né, não como diferença, mas como característica muito dessa leitura que a sociologia tenta fazer, mas é de entender como isso se materializa mesmo, nas nossas relações, né, do ponto de vista não só do cotidiano, como dessas leituras que a gente bombardeia, assim, né, e tem à medida que vai fazendo esse processo. Quando Dudu traz a figura do George Simmel, né, eu queria trazer, na verdade, fazer um paralelo com um outro autor que é interacionista, que eu acho muito interessante e que me permitam fazer a análise dessa obra, né, dentro do universo de Star Wars, pensando essa série, né, eu não optei em fazer uma narrativa dos personagens específicos, porque a série, o universo é muito tenso, né, como o Dan trouxe, e dentro desses processos que estão ligados à narrativa do próprio universo de Star Wars, né, a gente pode traduzir e pensar uma série de construções conceituais que, na verdade, a minha ideia é corroborar com o que Dan já trouxe de forma mais intensa, como, por exemplo, essa discussão que emerge no nosso cotidiano sobre os papéis sociais, né? Tem um livro muito bacana do Goffman, Irving Goffman, um sociólogo interacionista simbólico, essa figura à esquerda que vocês estão vendo aí em cima, que traz, né, a forma como a gente internaliza nessa construção do cotidiano esses símbolos, esses processos, talvez esteja melhor repercutido no conceito de papéis sociais, né? Goffman, a imagem da capa original do livro dele é uma imagem muito bacana, assim, né, que o espelho, né, o eu, ou self, né, como Goffman traz. E o seu livro, a representação do eu na vida cotidiana, ele tem uma estrutura interessante de reflexão, porque Goffman entende, assim como muitos dos interacionistas está dizendo que gosta muito, eu também gosto muito, aliás, a fenomenologia e o interacionismo simbólico, muito produto, inclusive, da influência weberiana na construção de análise da sociedade, são figuras interessantes, porque traz, claro, como toda teoria, tem suas limitações, suas críticas, assim como desde o processo do materialismo, né, histórico-dialético, que é aquele que vai lidar com as estruturas mais amplas na concepção da sociedade, até essa microsociologia, vamos dizer assim, né, que está muito ligado a essa análise do cotidiano. A gente viu em Luckmann e Berger, né, essa construção, né, do cotidiano dentro de uma perspectiva inicial, e depois a gente vai analisar, né, um outro autor, que é o Goffman. E Goffman traz a concepção de que nós, em sociedade, nós somos produto, digamos assim, dentro dessa interação das relações que construímos. E nessas relações estruturamos e desenvolvemos papéis sociais.
Metaforicamente falando, é como se a sociedade fosse um grande palco onde nós teatralizamos as nossas ações a partir dos papéis sociais que vamos desempenhar em diferentes esferas. E é por isso que eu trouxe a imagem, assim, para tentar ilustrar isso, né, do Mandaloriano, né, que na sua configuração ali da série, ele tem um papel social ligado a uma doutrina muito rígida de conduta, né, de sua estrutura de vida e de pensamento, né, ligado a essa construção que vai desde da relação que ele tem com a imagem que ele constrói, a cultura, né, mandaloriana. Então, não tirar o código, um dos códigos de conduta, né, dos Mandalores, de não tirar o capacete, exatamente. Depois a gente vai vendo ao longo da trama que outros Mandalores vão trazendo outros debates e tal, mas é um papel social que ele assume naquela perspectiva, né? Assim como à medida em que ele vai, né, dentro da narrativa, tendo mais contato com o Grogu, ou nosso querido Baby Yoda, eu ainda não consigo deixar de chamar dessa forma, né, ele vai adotando e vai construindo e vai se socializando a partir de uma outra identidade também, que não é um processo de conflito ou de separação, mas é um movimento de papéis sociais que são exercidos em espaços diferentes. Eu, nesse momento, estou assumindo o papel, exatamente, uma construção mediada, né, pelos ritos simbólicos, culturais. Então, por exemplo, nesse momento, eu sou Gustavo, professor de sociologia. Né? Quando terminarmos essa aula, eu vou estar com meu filho e minha esposa e vou assumir um outro papel social. E se eu estou dentro da Fonte Nova, né, torcendo para o Esporte Clube Bahia, eu vou assumir um outro papel social. E essas construções de papéis sociais é que nos definem. E isso que é muito bacana no pensamento, né, goffmaniano. Mas, embora Goffman entenda essa perspectiva, ele não retira as relações de poder, né, que estão presentes nesse processo. E todo debate bacana que quem é Ed, Gabi, que Dan trouxe, vai recair sobre a questão, Edmundo, é verdade, sobre a questão da verdade, da indústria cultural, né? E, claro, isso, exatamente, Dan trazendo aí umas construções, já fazendo uma análise a partir de Kierkegaard, né? O papel estético, ético, religioso, exatamente, aquilo que se espera. Isso, bacana isso que você trouxe, aquilo que se espera, né? Nessa construção de sociedade. E muitas vezes, dentro desse processo, a mediação também está construída por símbolos e ritos cujo interesse vai além do processo de uma socialização específica. Né? Por exemplo, é o que a Escola de Frankfurt vai estudar de forma muito intensa quando traz a dimensão e o debate sobre o processo da indústria cultural. Né? Pensando a indústria cultural como esse elemento que operacionaliza tudo aquilo que Dan trouxe mais cedo aí no debate em Watchmen, por exemplo, né? da concepção e da idealização, né? da própria percepção de mundo naquele momento. O momento de Guerra Fria, o dilema vivido pelos personagens. Ozymandias tem um papel fundamental, inclusive, nessa perspectiva, né, antagonizando com o próprio comediante e o Dr. Manhattan, né, e o próprio Rorschach, que é um personagem complexo nesse sentido, e que vai, inclusive, se estruturar a partir dessa produção, né, dessa produção de símbolos, de estruturas, de saberes ligados a esse movimento. Né? E aí eu queria trazer, né, a atenção para a sociedade, o Guideboard, né? Guideboard, assim, tem muitos autores interessantes que a gente podia trazer aqui da Escola de Frankfurt, desde os mais tradicionais, né, até Walter Benjamin, que é um outro cara muito interessante, mas Guideboard, quando ele escreve Sociedade do Espetáculo, ele está chamando a atenção da forma como as imagens elas vão produzir uma mediação identitária na relação das pessoas. Olha como isso, que é escrito lá nos anos 70, mais ou menos 60, 70, ele vai se constituir, né, se organizar dentro de uma perspectiva, dentro dessa construção de mediação, de relação de poder, que a gente pode perceber até os dias atuais. Na pós-modernidade, por exemplo, a gente percebe hoje essa construção relacionada
dentro da pós-modernidade, ao próprio modelo aí do mundo virtual. Mas aí é um outro debate muito bacana, entendeu? O espaço do cyberespaço, né? E essa discussão estruturada a partir Guga, daí. Diga, pode falar. é uma pergunta provocativa para você e para todos, né? Quando o Debord traz essa discussão sociedade do espetáculo, tem a questão do capitalismo, na discussão de como é feita a indústria de massa, de como ela molda a sociedade, etc. Mas abordando um pouco hoje a sociedade do espetáculo, esse processo de maturação, de abestalhamento, digamos assim, da sociedade nas suas inobservâncias, a gente pode acrescentar aí um adjetivo pejorativo, uma sociedade do espetáculo imbecilizada, né? E assim, não é falando como uma forma pedante do termo, não, mas é porque a gente deixa de refletir em simples coisas e se torna extremamente manipulável aos discursos que nos propõem, né? Sem filtrá-los. Sim. O que é que você acha disso hoje, né? Não sei. Porque parece bem atual o que ele está trazendo aí, né? Sim, muito atual. Inclusive, o uso desse meio, né, dessa estrutura, desses dispositivos, digamos assim, não é? de controle, de uso da mídia, de uso dos recursos, né? O que o Debord traz muito nesse processo, claro, pensando o tempo dele, né, as tecnologias da informação naquele período, função da televisão, por exemplo, né? Mas pensando no mundo atual, esses novos arranjos psíquicos vão produzir novas formas de vivência, novas necessidades, reprodução de cotidianos em função disso, sabe, Dan? E esse processo, né, do espetáculo que é vivenciado vai virar uma representação daquilo que se compreende, né, digamos assim, como uma estrutura mesmo, né, de reprodução de poderes, de saberes, né, de desigualdades. E isso vai recair muito, Dan, inclusive, quando a gente pensa assim na própria estrutura, né, de formação do conceito da política mesmo, né? Da cidadania, sim, os TikTok, os Reels, exatamente, muito conteúdo. Bauman também traz isso, né? É uma sociedade do excesso, né? E a ideia, eu estava outro dia discutindo um pouco sobre isso, essa vida regulada pelos likes, né? E esses estímulos constantes, né? Que em algum momento uma notícia e milhares de seguidores entram, milhares de seguidores saem. Essa estrutura de vida regulada, nesse sentido, ela está produzindo, né, enquanto símbolos, um movimento muito forte, inclusive, de retirada dessa estrutura de vida social, né? E da necessidade, principalmente, sim, Dan está trazendo coisas importantes, a apropriação de pautas, né, buscando muito mais a popularidade, perfeito, o enviesamento de um discurso, né? Agora, Dan, eu penso muito que esse momento em que nós vivemos, sim, e o Futuan, trouxe Sociedade do Cansaço, muito, e o Futuan não, e o Futuan não, perdão, e o Futuan é outro da geografia, não é Tuan não, é outro com essa mesma, eu vou lembrar aqui, mas assim, se você lembrar, tá, bota aí também, por favor. Dentro dessa construção, né, ele é filósofo, inclusive, dessa construção, isso vai recair de forma muito forte na sua estrutura, digamos assim, no enfraquecimento que a Alice falou lá em cima das instituições, mas também na construção de novas formas de apropriação de poder, né? Eu trouxe essa fala, né, da Padmé Amidala, né? Então é assim que logo quando você tem, né, a construção do Império, né, Galáctico, o golpe que leva ao Império Galáctico, inclusive com a própria estrutura de isso, exatamente, Byung, exatamente. Obrigado, Thay. Nessa constituição, nessa construção, digamos assim, né, nessa organização, de uma estrutura do qual a mídia tem um papel fundamental, inclusive, nessa passagem,
Quem gosta aí do universo Star Wars, se for assistir uma outra série muito bacana que está passando agora num canal de streaming, acho que é na National, na Disney, que são os Malfeitos, né? A história dos clones, que os Clone Troopers, né? Que são soldados que são criados, né? Enfim, aí entra a questão ética, inclusive, dessa questão, né? Da reprodução e tal, da clonagem, mas os Malfeitos, eles são, né, uma outra figura. Assista, não vou dar nada de spoiler, não, valeu, Thay. Mas assim, há uma personificação interessante, você vai observando, não é spoiler, mas tem a ver com isso, justamente nesse momento em que o Império vai se fortalecendo, o papel da comunicação, né, o papel da mídia nesse processo. E aí que entra, né, uma discussão muito interessante, né, trazida pelo Weber, que é a dimensão de poder. Eu fiz uma brincadeira aí, coloquei o querido Darth Weber, né, nesse debate, né, mas assim, uma coisa muito interessante no debate weberiano é a construção de poder, né? E aí é interessante porque a gente está discutindo muito essa questão da força, do poder e do exercício, e tradicional, e historicamente vão surgindo sempre, né, figuras que participam do exercício de poder, fortalecendo um determinado tipo de Estado. E aí, ó, gente, uma coisa legal que vocês podem usar em produção de texto, acho que o melhor conceito de Estado que eu conheço é o conceito que Weber traz. Né? Weber traz um conceito muito interessante de Estado, porque ele entende o Estado como a única instituição que possui o uso legítimo da força e da coerção para fins de manutenção da estrutura da organização social. Quando a gente fala isso, eu não estou dizendo que o Estado deve usar, nem Weber dizia isso, mas ele entende que o processo do Estado ao reconhecimento. A aceitação é diferente, mas o reconhecimento desse processo vai fazer, eu trouxe até uma outra cena aqui para ilustrar isso, né? Uma cena de Rogue One, quando Darth Vader, né? Ele entra para estruturar exatamente isso. A burocracia, inclusive, como um elemento do poder da modernidade, da configuração do Estado moderno. E entendendo esse processo de configuração, aí eu cito uma música do Rapa, né, Tribunal de Rua, que vocês devem conhecer, era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a mentalidade de quem se sente autoridade nesse tribunal de rua. Então, quando Weber fala que o Estado ele tem, né, essa autoridade, digamos assim, né, de legitimar enquanto instituições, o uso da instituição, a gente pode perceber esse debate de forma muito intensa, por exemplo, hoje, ao discutir violência policial. Né? De forma muito concreta, inclusive. A gente observa isso de forma muito concreta, né? Nessa estrutura de construção. E aí entra uma outra coisa interessante para a gente dialogar Star Wars com o que Dan trouxe, né? De forma, né, assim, dialogando mesmo para entender isso, quando né, Dan está discutindo a questão, né, das tipologias e dos tipos, dos atos e dos heróis, por exemplo, Weber traz uma concepção interessante para a gente entender a discussão da sociedade, que é os tipos ideais. Claro que o conceito de tipo ideal é um conceito de modelo, é um modelo conceitual. Né? Sendo um modelo conceitual, não necessariamente você vai encontrar ipsiliteri, digamos que no mundo concreto. E, aliás, isso é uma coisa bacana em Weber. Isso é um gostinho de spoiler para as aulas de sociologia. Né? Mas esse debate que Weber vai trazer, ele vai entender o seguinte, que a legitimação do poder ele vai se constituir dentro do Estado com o monopólio legítimo da violência a partir de tipos de dominação. Se o poder, né, ele é reconhecido pelo outro, a dominação é a forma de exercício disso. E como é que se dá essa forma de exercício? Primeiro, através das tipologias de dominação. Né? Então, o tipo de poder tradicional, por exemplo, dominação tradicional, deixa eu passar aqui para a gente colocar de uma forma mais, né, estruturada. A dominação tradicional, ela é construída, ela é baseada a partir das instituições tradicionais que revestem, né, o indivíduo como governante. Então, por exemplo, a Rainha Elizabeth, né, a sua força de poder vem de uma instituição, né, tradicional que a coloca nesse lugar
o chanceler Palpatine, vou mostrar daqui a pouco, né, que na verdade, né, o imperador Palpatine, perdão, que também é revestido, se constrói a partir do processo do Império desse lugar. Né? O tipo de dominação carismática, onde o exercício da dominação se dá pelo carisma. Também gosto dele, mas eu gosto mais do Darth Vader, Urias, que é baseado no carisma. Né? E aí, Dan, por exemplo, você lembrou muito Vargas, né? Hitler, né? Que vai se revestir muito desse espaço. E o Estado moderno, que vai trazer uma concepção que, quando Ulisses traz a questão da burocracia, da dominação racional legal. Né? E a dominação racional legal significa que o sujeito, né, ou os sujeitos, eles são revestidos de uma autoridade burocrática e racional que os coloca nesse lugar. Agora, uma coisa bacana que Weber traz, já naquele período, né, dessa construção, por exemplo, né, é que, embora exista esses modelos, eles vão se interligando. Vamos analisar, por exemplo, a própria Constituição atual que nós temos, da estrutura, né, de política. Você tem um tipo de dominação que vai, né, que vai entrando no modelo racional, chegando, inclusive, até a uma construção que pode ser entendida aí como uma construção, né, de carisma para uns, né, de revolta para outros, para trazer essa estrutura de pensar nesse sentido. Né? E aí eu trouxe assim, só para a gente entender como o Weber pensa isso de uma forma interessante, né? Esses tipos de dominação exercidos a partir de diferentes grupos. No Senado Galáctico, por exemplo, né? O senador Bey Organa, de Alderaan, ele é um exemplo muito prático desse tipo de poder exercido a partir do processo racional burocrático, a própria Padmé Amidala também. Já o Jar Jar Binks, ele tem uma outra estrutura, né? Pensando muito mais dentro de uma perspectiva mais carismática, né? E aí, essa transição, por exemplo, né, do chanceler, que exercia um tipo de poder racional burocrático e dá um golpe, e se titula imperador, e traz esse processo dentro essa construção, né, dentro desse processamento de um tipo de dominação, que aí ele vai usar as instituições dentro de uma perspectiva de tradição, né, só nos mostra como o Weber pensa essa construção do poder sempre de forma maleável, né, sempre de forma interativa e constante dentro daqueles que estruturam esse processo. E uma das grandes referências, né, falei do Grogu, o Yodia e o nosso mestre Yoda, que traz muito o processo de dominação carismática. Perfeito, é muito bacana trazer a discussão do biopoder sempre nessa construção, porque o conceito de biopoder em Foucault, por exemplo, é um conceito fantástico, porque ele entende, por exemplo, que o reconhecimento da construção de poder, ele vai se constituir da esfera macro à esfera micro. Pensa a relação de gênero, por exemplo. Vê que você encontra o biopoder nessa estrutura. Quando você cria um arquétipo social, né, que vai determinar uma normativa de uso. Meninos brincam de carrinho e meninas brincam de boneca, por exemplo. Essa é uma estrutura, exatamente, padroniza e normatiza uma estrutura dentro desse processo, né, dentro dessa construção. Né? E aí eu queria, né, fazer um fechamento dessa minha discussão aqui em termos de construção mesmo de relação com o Watchmen, com tudo que Dan trouxe, e aí eu trouxe de propósito esse último ciclo. Quem não assistiu vai virar eu acabei fazendo um spoiler sem querer, sabia, Dan? Agora que eu tô pensando, mas se bem que é só a imagem, né? É só a imagem. Não conta muito, não conta muito, não. Lá em Ascensão Skywalker, né? Quando você tem aí da dimensão da trama, né? Aqui, comecei com Luke Skywalker olhando para o horizonte, imaginando o cotidiano dele, e olha como a gente foi reproduzindo pelo cotidiano esferas de reflexão que vão emergir nesse cotidiano e que vão trazer para a gente tantos conceitos importantes, por exemplo, a forma como Weber vai pensar na construção do Estado, monopólio legítimo da violência, aquela imagem do Darth Vader entrando lá, né, na aeronave, o elemento do braço armado do Estado, né, uma coisa interessante da gente pensar nesse sentido, né, e com o uso dessas instituições de forma repressiva para a normatização desse poder, né, até chegar novamente a olhar para o cotidiano, né, e olhar para o cotidiano porque a ideia da gente muito na aula,
né, hoje na discussão, no debate, na verdade, na nossa interação, era mostrar para vocês como sociologia e filosofia elas não estão desconectadas, né, do cotidiano, das estruturas, da mídia e por aí vai. Então, é muito nesse sentido. E, assim, fica à vontade. Não, eu falo que a galera tá associando bacana aí, trazendo informações e enriquecendo. E interessante de Star Wars, rapaz, é essa discussão do poder e o que vocês trouxeram especificamente, né? O Guga passeou aí por indústria cultural, trabalhou sociedade de espetáculo, apontou aspectos e depois desabrocha, né, nesse universo Star Wars aí com essas informações. Coisas que, inclusive, eu, particularmente, nunca tinha feito associação, né, por não ser alguém que acompanha a obra propriamente, né, mas extremamente significativas, Guga. Felizão aí em aprender mais sobre esse universo que você tanto curte. Eu queria, né, agradecer, Dan, você é muito legal aqui, Liz, trazendo essa discussão da a sociologia e a filosofia, ela traz essa leveza e essa dureza muito nesse sentido, né? Eu acho que é bacana a gente pensar nessa projeção mesmo, assim, sabe? E assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a interação, né? Agradecer ao Gregor que possibilitou para a gente isso, né? Que topa, né? Nos projetos interage, verdade, Daninha, verdade. que sempre é uma defensora, assim, Luquinhas também, obrigado, Rai, né, esses processos de associação, né, e assim, e dizer que vocês, né, são importantíssimos para a gente aqui, né, e agradecer a Dan, meu parceirão aí, um amigão, né, que topa tudo quando a gente está junto. Dan, vamos fazer uma aula nesse sentido, né, e eu queria desejar, enfim, antes de dar as palavras para Dan, né, sim. E deixar aqui só uma reflexão, que eu gosto muito do Enfio, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje, assim, né, na nossa aula, e isso é também uma sugestão de alguns colegas de humanas, mas essa coisa do papel da filosofia e da sociologia de apontar o farol da esperança, sabe? Olha aí a charge, né? Agora de Vera, tô vendo a esperança, onde? Está na nossa frente, oba, tá aí. Mas somos nós. Será que entenderam? Sei não. Tem um leitor ali que está com um sorrisinho inteligente. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer a vocês e deixar a Dan aí com as palavras finais dele. Você bem breve, agradecer em especial, Guga, você por me motivar, né, nesse mundo aí também das interações extraordinárias. Agradecer também a instituição, em nome de Ana, né, as participações de vocês no chat, enriquecendo pra caramba, e, de fato, a filosofia, a sociologia, que a gente tanto ama, e concilia, né, a gente conseguiu, de alguma forma, tentar transmitir para vocês, de uma forma muito, muito tranquila, muito leve, muito interativa, associações que são parte do nosso mundo real, e que a gente pode tirar das estruturas que nos cercam, né? Eu acho que, quanto mais você estuda e você se dedica a determinados temas, você não olha mais o mundo da mesma forma. E a filosofia e a sociologia nos traz essa provocação contínua a não enxergar, ou pelo menos não aceitar, enxergar as coisas como elas aparentam ser. Né? E vocês estarem aqui conosco, toparem esse momento conosco, né? Estarem até esse horário conosco, né? No dia que vocês estiveram aí, é muito significativo porque isso expande as possibilidades de enxergarmos o mundo de maneira diferente, e isso só acontece a partir das nossas relações, a partir das nossas interações, das nossas reflexões de cotidiano, de coisas que aparentemente não tem nada a ver quando você olha de primeira vez, assim, mas, de repente, o horizonte é visto de uma outra forma. Eu sei que muita gente que não era fã, por exemplo, de Star Wars, começa a olhar diferente, né, Star Wars, ou que nunca assistiu o Watchmen, se sente curioso assistir ou ler a obra, né? E de como também esses pensadores citados aqui podem enriquecer vocês, não só na discussão de uma redação, né, mas os próprios horizontes de estudo de vocês posteriores. E eu sou muito grato por participar,
com vocês até esse momento. Meu cachorro estava agora há pouco aqui chorando, pedindo para sair, porque é o horário dele de sair, né? Só que hoje ele tinha uma aula e ele não poderia sair nessa aula, né? Mas, enfim, gratidão demais, galera. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Dan, brigadão. Aninha, obrigado. Galera, obrigado. Boa noite para vocês. E vamos nos encontrando. Agradeço em nome do Mendel. Vocês são espetaculares. E eu estou super ansiosa para vocês começarem as aulas, que eu adoro receber mensagem dos meus alunos elogiando vocês. Obrigado, Gratidão. minha querida amiga. Gratidão. Boa noite, pessoal. E até Beijo, o gente. nosso curso. Um beijão.